King tem sim um superpoder em One Punch Man, e se você não sabe qual, cola nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse poder secreto que supera até mesmo o do Saitama. Bora lá? Fala galera, Charles Barros aqui. King é um herói classe S da Associação de Heróis de One Punch Man, mas não foi sempre assim, pois poucos personagens dentro da história sabem que ele é na verdade um medroso sem força nenhuma e um charlatão, tal qual o Mr. Satan lá em Dragon Ball. Para entender o real poder do King, precisamos analisar algumas de suas aparições até aqui, que dão pistas desse poder apelão, de como ele pode ter adquirido ele. Antes de mais nada, toma cuidado, porque esse vídeo está recheado de spoilers, tanto do mangá quanto da webcomic, A Origem do King. A primeira vez que vemos o King na história é quando Saitama é convidado pelo Genos para ir até o QG dos heróis, junto com o Bang, lá na cidade A, por causa de uma possível ameaça nível Deus. Chegando lá, além de começar sua rivalidade com a Tatsumaki, o Saitama, que era apenas um herói classe B, Rank 63, conhece a maioria dos heróis classe S, desde o Atomic Samurai, um herói que corta tudo a nível atômico, até o Puri Puri Prisoner, um herói presidiário que luta contra seus inimigos com o poder do amor. Durante a reunião, onde conhecemos mais sobre a profecia da Madame Shibawa, que premedita a destruição do mundo, vemos a nave do Boros destruindo a cidade A inteira. E quando o super-alói Darkshine pergunta ao King se ele tem alguma ideia de como atacar aquela nave, o herói Rank 7 simplesmente responde que o alvo estava muito alto no céu, que não poderia fazer nada, mas recomenda que eles chamem o Metal Knight, que poderia dar um jeito naquilo rapidinho, o que deixou até a gente com o pé atrás, porque segundo o Genos, o cara era considerado o homem mais forte do mundo, então como assim não podia fazer nada? Sendo que logo depois, vimos até o Tank Top Master jogando pedregulhos na nave inimiga, embora não tenha adiantado muito. Lá na segunda temporada, o Saitama e o Genos encontram com o King de novo, só que dessa vez caminhando disfarçado pela rua, até que ele topa com um homem lagarto que estava importunando algumas mulheres na rua. Mas depois de ver a presença do herói, o vilão se ajoelha e pede desculpas, enquanto as pessoas bajulam o King, mais que político com pauta messiânica. Achando que tinha se livrado do problema, o King faz a sua tão esperada compra e parte para casa. Só que de novo, ele topa com outra ameaça, dessa vez bem mais poderosa, e também alguém que ele não podia convencer na lábia. Genos então pede ao Saitama que não faça nada, a fim de conferir as habilidades do King, algo que ninguém nunca tinha visto até agora. Mas será que ele daria conta do G4, aquele ciborgue nível demônio, que estava ali bem na frente dele? A resposta é sim, tanto que foi exatamente o que aconteceu. Mas ele não fez isso usando sua força, até então desconhecida, mas sim usando sua lábia, de novo, dizendo ao inimigo que precisava ir ao banheiro antes da luta. E o mais bizarro é que o bicho aceitou. E é quando o King chega no banheiro que tudo é revelado. O herói mais forte da Terra é na verdade um medroso covarde, que deixou o campo de batalha, mesmo com a ameaça de que reféns cairiam com a sua ausência. Porém, o que poderia ser feito se o herói não possuía força alguma? Pois é, ainda mais sabendo que o seu poder oculto só serve mesmo para proteger ele próprio, e não aos outros. Só que essa vida de herói do King pode estar com os dias contados. Se você acompanha o mangá de One Punch Man, mais precisamente a adaptação do Murata, sabe que a Associação de Heróis está prestes a ser desmascarada, por toda a sujeira e corrupção que eles fazem. E nada melhor para derrubar uma organização gigantesca dessas que expondo que um dos seus heróis principais, na verdade, é uma farsa. Só que o poder dele, do qual eu vou abordar daqui a pouco, é tão apelão que livraria ele até mesmo disso, caso precisasse. Aí você me pergunta, mas que raio de poder é esse? É telecinese, controle da mente, invulnerabilidade? Calma que eu vou chegar lá. Como o King se tornou um herói? Ainda na segunda temporada do anime, descobrimos que o King mora na verdade, assim como Saitama, na perigosa cidade Z, que inclusive serviu de QG e fachada permanente para a Liga dos Monstros de Orochi. Depois de fugir do G4, o King é perseguido pelo Saitama, que curioso, pergunta por que ele tinha fugido do monstro, deixando os reféns em risco, enquanto o Genos cuidava de tudo. No início, o Saitama até achou que o herói tinha se tornado tão forte que tinha perdido a vontade de lutar, assim como ele, e questiona o herói. Mas antes que o King possa pensar em uma resposta, um monstro gigante aparece do nada em direção ao King, que é salvo de novo pelo Saitama. Isso nada mais é que o real poder do King funcionando. Mas espera aí que você já vai entender. Diante da situação real de perigo, o King revela tudo, que é um covarde e que vem ganhando créditos por tudo aquilo que o Saitama já tinha feito até agora, inclusive salvando a pele dele várias e várias vezes. Quando pensamos que o Saitama vai esculachar o King, acontece justamente o contrário. E o careca diz que ele continue fingindo ser um herói, já que ele inspira várias pessoas do fato de que existem heróis dispostos a arriscarem a vida pela segurança do povo. Olha aí a ironia. Saitama então se despede e diz que voltará para jogar uma partidinha de videogame. E é aí que nasce a amizade entre os dois. Como morador da cidade Z, de longe, a região mais atacada por monstros no planeta, ele acabou encontrando diversos inimigos, sempre que colocava os pés para fora de casa. Só que todos tinham acabado de ser derrotados pelo Saitama.
como eu já falei. E um bom exemplo disso é o Vacine Man, que foi apresentado lá no começo da história, com aquele papinho dele ser o protetor da Mãe Terra, e que muito provavelmente também recebeu os poderes de God, aquela entidade que vive na Lua. E vendo isso, a população acabou atribuindo a ele todos os méritos que deveriam ser do Careca de Capa. E com a popularidade aumentando, ele acabou virando o top 10 dos heróis classe S, logo de cara, deixando o Saitama no completo anonimato. Em uma cena específica, quando está sendo encurralado por um monstro que pretende enfrentá-lo, o King se pergunta por que ele é tão azarado. E é aí que temos a pista do seu real poder, que eu já vou falar. Em outra ocasião, quando ele foi parar dentro do QG dos monstros, frente a frente com o monstro camaleão, ele conseguiu derrotar a ameaça apenas com a sua presença e o tal Motor King. Algum tempo depois, ele não só conseguiu sair ileso dessa base secreta inimiga, cheia de monstros perigosíssimos, como conseguiu evitar toda a destruição e ameaça fora do QG. Sem falar da cena que ele se livra de um porta-aviões descontrolado pelo Saitama, que ia bem na direção dele. Outra ocasião, onde ele escapou da morte certa, foi quando os heróis estavam sendo trucidados pelos executivos da Associação de Monstros, como o Platinado, que estava humilhando geral. Só que o garoto chegou para impedir isso, sem falar do fato dele nunca, e eu digo nunca mesmo, perder no videogame, o que seria impossível, mesmo que ele seja o melhor gamer do mundo. E foi aí que eu tive a sacada desse real poder do King, que na verdade é a sorte. O quê? E eu não tô de zoeira, a sorte é o real poder do King. Basta você reparar em todas as pistas que eu já falei até aqui, e vai perceber que a resposta estava lá o tempo todo. Tá bom. Voltando ao seu rank de herói, por exemplo, o King caiu de posição na lista da associação depois que o Metal Knight foi creditado por ter acabado com aquele meteoro na Cidade Z, que na verdade foi destruído pelo Saitama. Depois disso, o homem mais forte da Terra ficou na 7ª posição e não saiu de lá mais, o que é mais um indício de que o poder oculto dele é mesmo a sorte, já que na maioria dos países do mundo, o número 7 é considerado o número da sorte. Mas não acredite só em mim, pois Pitágoras, matemático e pai da numerologia, disse o seguinte sobre esses números, abre aspas, o número 7 é sagrado, perfeito e poderoso, fecha aspas. E sabendo que o autor de One Punch Man é bem ligado em significados e easter eggs dentro da sua obra, não me espantaria que ele tenha feito o mesmo com o King. Claro que só a sorte não garantiria a sobrevivência do King no mundo hostil de One Punch Man, e é por isso que ele desenvolveu outra grande habilidade, a malandragem. Eu diria que foi elevada a outro patamar depois que ele se tornou um herói. Foi com essa lábia excepcional, tal qual como o Dr. Schultz de Django Livre, que ele escapou de diversas lutas, incluindo contra o Homem-Lagarto, o Mendigo Imperador e mais recentemente até o Atomic Samurai. Aposto que se puxassem a real nacionalidade do King, correria o risco dele ser brasileiro. Mas se você acha que a sorte não é um superpoder, basta lembrar do filme Deadpool 2 e vai concordar comigo na hora. Por lá é apresentada uma personagem chamada Dominó, que entra na equipe do mercenário Tagarela, alegando ter a sorte como seu poder mutante. E embora quem assiste, e até o próprio Deadpool, duvide da utilidade disso, o filme mostra muito bem como ela parece uma personagem invencível diante de vários inimigos letais, como o Cable e até o Fanático, e tudo por causa do seu superpoder, a sorte. Agora compara as cenas da Dominó com tudo que o King já passou até agora em One Punch Man e me diz se a sorte não é o superpoder dele. É verdade. Tá vendo? Sabia que ia te convencer. Mas se a sorte é o superpoder do King, como ele ganhou esse poder? A resposta é bem mais simples do que você imagina. Lembra que o Phoenix Man explicou lá atrás, em sua luta contra o Kid Emperor, que ele tinha virado um monstro depois de passar muito tempo vestido com a sua fantasia do trabalho? Só isso já mostra pra gente que a forma como os personagens ganham seus poderes aqui em One Punch Man é no mínimo curiosa, para não dizer ridículo. O próprio Saitama mesmo é outro grande exemplo disso, que ganhou sua força insana depois de fazer um simples treino físico, rompendo assim os seus limitadores. Então o King pode ter passado pela mesma coisa. Depois de tanto se esquivar de perigos diários em sua vizinhança, na Cidade Z, o King pode muito bem ter adquirido o poder da sorte, assim como a Dominó em Deadpool, o que explica ele sempre escapar ileso de qualquer situação, por mais ameaçadora e absurda que possa parecer. Então, diferente do que ele pensa, não é o azar o seu superpoder, mas sim a sorte. O herói classe A número 1, Máscara Doce, até fala algo parecido do Saitama, que segundo ele, ficou tão forte depois de conviver constantemente com perigos lá na Cidade Z. E isso se aplica muito bem também ao King, o que tornou ele um verdadeiro monstro dentro da história. E é bem capaz que caso ele enfrentasse o Saitama fora dos videogames, não surpreenderia se ele viesse a vencer o Careca de Capa, de algum modo bizarro, ou no mínimo sobreviveria ileso a essa luta. Sem falar que o King foi o único personagem que conseguiu fazer essa façanha com a Tatsumaki e continuar vivo para contar a história. E como ele foi capaz de fazer mais essa proeza, isso eu explico nesse outro vídeo aqui. Curtiu o conteúdo? Quer receber mais vídeos como esse? Então se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu!